Oi pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Saulo. Eu vou mostrar para vocês o caso dessa paciente, uma senhora de 88 anos que teve um diagnóstico comprovado de um linfoma primário, sistema nervoso central, difuso de grandes células B. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês alguns achados de imagem que podem, em algum determinado momento, confundir e sugerir, por exemplo, o diagnóstico da doença de Klippers, cujos critérios foram publicados em 2017. Então, essa paciente no compartimento infratentorial apresentava alguns focos, vejam aqui alguns focos de realce puntiforme pelo gadolínio, aqui nos dois hemisférios cerebelares, nos pedúnculos cerebelares médios bilateralmente, algumas áreas de realce linear aqui ao longo do hemisfério cerebelar direito. Então, um padrão de imagem que de fato se assemelha ao Klippers, né? É uma inflamação linfocítica crônica com realce perivascular responsível a esteroides. É exatamente isso que a gente vê do ponto de vista clínico e do ponto de vista de imagem. Entretanto, a literatura tem mostrado que até um terço destes pacientes no follow-up se transformam em uma outra doença, não Klippers, e uma destas doenças seria o próprio linfoma do sistema nervoso central. E quando suspeitar de uma outra doença não Klippers? Um dos critérios de imagem que pode nos apontar para um diagnóstico alternativo seria a presença de áreas com realce sólido pelo gadolínio, como essas áreas aqui próximo ao pedúnculo cerebelar superior esquerdo. Vejam que esta área aqui tem mais do que 3 milímetros. Nos critérios diagnósticos está muito bem definido ali que as áreas de realce puntiforme ou linear elas devem ter até 3 milímetros, então áreas maiores do que 3 milímetros já seriam suficientes para sugerir um diagnóstico alternativo. O efeito de massa, a presença de realce anelar também seriam outros achados de imagem que poderia também sugerir um diagnóstico diferente de um diagnóstico da doença de Klippers. Vamos ver aqui que fica fácil quando a gente vai para o compartimento supratentorial, onde se tem áreas sólidas, né, uma lesão infiltrativa aqui periventricular, próximo ao corno occipital do ventrículo lateral esquerdo. Além disso, haviam outras múltiplas áreas de realce ao longo da superfície ependimária, nos cornos frontais aqui de ambos os ventrículos. Havia uma área de realce aqui também ao nível do corpo caloso. Vejam como é exuberante isso no sagital. Padrão de realce aqui ao longo do corpo caloso. Vejam o comprometimento do tronco, uma lesão realmente extensa, nodular, que não faz parte do Klippers. Mas meu objetivo aqui era alertá-los para, diante de um comprometimento, se fosse, por exemplo, exclusivo do compartimento infratentorial, com realce pontino, realce cerebelar, busquem alguns achados que possam sugerir um diagnóstico alternativo não Klippers. Esse era um caso bastante, na verdade, sugestivo, né, por imagem. Essas lesões periventriculares é um padrão, de fato, muito sugestivo de uma doença linfoproliferativa. Como eu disse, foi confirmado um linfoma difuso de grandes células B. Vejam que já tem algumas áreas que sugerem disseminação aí perivascular ou intravascular pela doença, né? E o comprometimento do compartimento infratentorial. E por fim, só para demonstrar para vocês, esse é o artigo que foi publicado em 2017, onde eles descrevem os critérios diagnósticos, propõem os critérios diagnósticos para o diagnóstico de Klippers. E aqui eu queria destacar também em relação à imagem. Deixe-me ver. Aqui vejam os achados que distinguem Klippers da etiologia não Klippers. Então, a presença de efeito de massa é algo contra Klippers. Klippers usualmente não tem efeito de massa. As áreas de realce elas se aproximam à alteração do T2, ou seja, um mismatch T2 realce pelo gadolínio, uma lesão com maior área hiperintensa em relação à área de realce é um outro sinal que sugere uma doença não Klippers. Uma lesão acima de 3 milímetros, como eu destaquei anteriormente, um padrão de realce mais heterogêneo, com realce anelar, são todos os critérios de imagem que apontam por um diagnóstico não Klippers. Então, era esse o meu objetivo aqui, falar um pouquinho desse padrão de realce, que é um realce bem peculiar, comprometendo o tronco, o hemisfério cerebelares, e nem sempre o diagnóstico será Klippers. A gente tem que buscar esses sinais, esses red flags que apontem para um diagnóstico alternativo, e no nosso caso ficou muito bem demonstrado aquela doença linfoproliferativa. Espero que tenham gostado, até a próxima.